Próxima pergunta. Termogênico. Funciona? Eu queria que você me dissesse os prós e os contras de utilizar termogênico. Isso falando desses termogênicos nacionais que a gente tem aí nas lojas de suplementos. Entendi. Então vamos lá. Termogênico. O que a palavra significa, né? Termogênico é produzir calor. Isso é termogênico, é produzir calor. Estou suando aqui agora, estou com calor, estou fazendo termogênico, não estou bem termogênico. Né? Então assim, as pessoas confundem pré-treino e termogênico. Pô, eu tenho que tomar termogênico para perder gordura ou para ter rendimento no treinamento, né? A substância termogênica, cafeína, efedrina, né? No caso nacionais, cafeína, chá verde, pimenta, são as substâncias termogênicas, né? Eu acho que funciona para melhorar o seu rendimento, certo? Os estudos mostram que quem utilizou termogênico pré-treino aumentou, na verdade, a termogênese, ou seja, o metabolismo basal em torno de 70, 60 calorias apenas. Isso é menos que uma maçã. Isso é muito pouco. Entendeu? Muito pouco. Não é significativo para perda de peso e emagrecimento, de fato, você usar o termogênico. Porém, quando você usa uma cafeína, etc. e tal, você melhora bastante a sua concentração, você melhora o seu disparo de dopamina, de adrenalina, te deixa muito melhor para treinar e você treina muito melhor, com muito mais gás. Por exemplo, você está com cargo baixo, você não tem força, não tem vontade de vir para a academia, está todo ferrado, você toma um termogênico, acabou o problema. Você fica com concentração, você vem e arrebenta, o pós do termogênico também você vai ficar um pouco derrotado. Né? Mas assim, se você tem como treinar um pouco mais pesado, consequentemente você vai emagrecer e vai ter um resultado melhor. Sim. Mas não é um efeito direto, é um efeito indireto. Estou falando de termogênico nacional, certo? Substâncias lícitas que tem, que são, na verdade, não são proibidas pela Anvisa. Você compra, você pode manipular, etc. e tal. Que é isso que eu falei. Agora, quando a gente fala de coisas mais importadas, já aí são coisas mais complicadas. Porque eles usam outras substâncias para estar agindo na queima de gordura e também na termogênica. Sim, até porque se a gente parar para pensar, hormônios da tireoide são termogênicos, utilizam. Lebuterol, efedrina, salbutamol, são tudo utilizados no nosso esporte. Né? E são termogênicos que de fato emagrecem, são potentes, mas aí você vai pagar o preço por aquilo. Pois é, entendeu? Aí vai a próxima pergunta. Qual seria os prós e o contra de você estar usando esse termogênico? No caso mais agressivo? Sim, do mais tranquilo para o mais agressivo. Isso causa uma dependência? Como é que é? Explica isso um pouco. Isso é muito complicado. Os termogênicos, ele dá um colateral muito forte, dá um rebote absurdo, né? Quando se entope de termogênico. Uma cafeína, eu não vejo um rebote. Assim, sinceramente, você usar uma cafeína, uma pimenta, um chá verde, uma sinefrina, que é da casca da laranja, isso aí não dá rebote, certo? Aquele mito de que cafeína também você tem que estar sempre aumentando a dosagem, também é um mito. Eu só uso 200 a 400 miligramas todos os dias. 200 a 400, nunca perdi o rendimento. Então, ou seja, se eu tomo café, eu não consigo, cafeína não vai fazer efeito. Você já caiu por terra, não é assim, é lógico o efeito individual, entendeu? Mas assim, os contras de um termogênico mais agressivo, por exemplo, de ter uma efedrina, até mesmo a cafeína de uma pessoa que é muito sensível, são a questão simpática, né? Que a gente fala, que é a questão adrenérgica, taquicardia, pressão arterial, você ficar com visão turva, ficar tonto, né? Eu sou fraco para cafeína. Teve uma vez que eu tentei utilizar 400 mg de cafeína, sendo que eu nunca tinha utilizado e eu não consegui treinar, me deu taquicardia e... O efeito é o contrário. Deu o efeito pior, entendeu? Você não consegue, você fica... Sim, foi isso mesmo. Ar, você fica lá, eu parei na metade do treino, relaxei, entrei em repouso, porque... Esse é o efeito ruim agudo. Você tomou, deu aquela porrada e você, caraca, não consegue. Aí tem um efeito também a longo prazo. Por exemplo, você tomou termogênicos importados, por exemplo, Lipocix, eu vou falar o nome aqui porque todo mundo já sabe, é importante falar mesmo, a pessoa saber que está usando. Né? Que aí tem hormônio de tireoide, tem DMA, que entra no sistema nervoso central. Então, assim, quando você para, você pode ter um rebote absurdo. Né? Você mexer com tireoide, ele mexe com essas coisas, todo o organismo. Rebenta esse metabolismo. Tanto que após um uso crônico, assim, né, que podemos dizer, de termogênico, você vê que quando você para, é absurdo. Às vezes você não consegue nem levantar da cama. Você fica com fraqueza absurda, retenção de líquido, edema, você fica totalmente ferrado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bom, vamos lá, próxima pergunta. BCAA, qual o melhor horário para estar utilizando ele?
Então, vamos lá. Essa é uma pergunta também. O BCA é um dos suplementos mais polêmicos hoje em dia. Né? De fato, na minha opinião, no horário, para mim o BCA não serve. Essa é a minha opinião. Por quê? O BCA é um suplemento. O aminoácido de cadeia ramificada, que são leucinos e leucinovalina, que compõem o BCA, que é assim em inglês, eles são muito importantes, certo? Eles fazem parte de várias cadeias, né? No caso a leucina aí, para a questão do estímulo lá da síntese proteica, de toda aquela questão. E os outros aminoácidos também, como são essenciais, também tem toda uma particularidade interessante. Porém, o que os estudos mostram? É como eu falei com você, a proteína ela tem um efeito no nosso corpo para hipertrofia, seja para prevenir anticatabólico ou efeito mesmo da hipertrofia, efeito não agudo, crônico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não adianta eu comer 50 gramas de proteína na refeição se o resto do dia eu não como. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de acordo com o meu peso, eu vou calcular lá, você vai comer, sei lá, 200 gramas de proteína por dia. Se eu vou te dar ovo, whey, carne, não importa, certo? Eu estou te dando a proteína. O seu corpo precisa de 20 aminoácidos, certo? Você tendo, sei lá, essas 200 gramas de proteína durante o seu dia é o suficiente para o que você quer, certo? Eu dou um exemplo de maneira geral, não estou falando peso nem nada de ninguém. Então, o que seria o BCA? Eu estou comendo 200 gramas de proteína, é o que eu preciso. 2,5, sei lá, 2, 3 gramas por quilograma, dependendo de cada um. Estou consumindo essa quantidade já só de alimentos de fontes boas, carnes, de ovos, até o whey, que é uma excelente fonte, né? Para que eu vou usar BCA? Eu já atingi o que eu preciso. BCA são 3 aminoácidos, meu corpo precisa de 20. Eu usei 3, eu disparei a síntese proteica e o cara vai precisar dos 20. Se eu não tiver os 20 ali, vai ser pior, porque ele vai ter que tirar do músculo. Então, por exemplo, é muito ruim, porque às vezes você tá lá, não come muita proteína, só come um whey pós-treino, almoça uma proteínazinha ali, no jantar come um sanduíche e ciente de BCA, como muita gente faz. É ruim. Já puxando um gancho aqui sobre o BCA, eu já vi pessoas utilizarem o BCA intratreino. Como é que funciona essa absorção desse BCA, se é benéfico ou não? Usar ele intratreino? Pra mim é jogar dinheiro fora, pra mim não serve pra nada se usar esse intratreino pra musculação, não tem nexo. Talvez para um corredor, um cara, um triatleta, isso seja válido. Mas também os estudos mostram que não. Por quê? Quando você faz um exercício de endurance, por exemplo, fica 3, 4, 5, 6 horas correndo, o que acontece é o quê? Os seus BCAAs no sangue diminuem. E quando ele diminui, o que acontece? Triptofano aumenta. Triptofano é convertido em quê? Serotonina no seu cérebro. Então, dá fadiga, né? Pela baixa de BCA. Só que essa baixa de BCA ocorreu pela baixa de carboidrato. Porque o carboidrato baixo permite o triptofano subir, de acordo com a insulina. Né? Então, o que o estudo mostrou? Não adianta eu dar BCA. Se eu dar um pouquinho, uma maltodextrina R$10, acabou o processo, reverteu. Então, assim, antigamente não, muita gente se usa hoje em dia BCA intra, corrida, pré-corrida, né? Com essa questão de prevenir essa fadiga central que a gente chama de serotonina. Porém, o efeito dessa fadiga é por causa da baixa de carboidrato. Então, se você fizer o carboidrato certinho, não tem porquê. E na musculação, então, não tem nada a ver. Eu vejo nego tomando alto durante o treino. Eu não vejo, sinceramente. Isso aí, galera, quebrando mais um mito para vocês. A gente tem que prestar atenção também aonde que você vê isso. Porque se você pega um atleta patrocinado, o cara tá ganhando aquilo. Aí você vê um cara com um monstro cavalo usando lá 6 scoops de whey, BCA intra, pós-treino, você vai querer fazer igual o cara. Só o cara tá ganhando aquilo aí, entendeu? É pra você comprar. Porque aquilo, de fato, não... Eu nunca usei BCA na minha vida. Não é por isso que eu tô pequeno, tô grande, entendeu? Não existe, cara. Próxima pergunta vai quebrar mais um mito em relação ao colágeno, que muitas mulheres utilizam para estar melhorando a flacidez da pele. Comenta um pouco sobre a utilização do colágeno. Então, pessoal, o colágeno, de fato, é responsável pela estrutura, né, elástica da pele, com elastina, essa estrutura de rigidez da pele, não só a pele, mas diversas coisas do nosso corpo, né? E aí, por isso, você imagina, pô, se o colágeno faz parte da elasticidade da pele, manter ela mais firme, se eu usar colágeno, a pele vai ficar mais firme. Sim. Mas não é bem por aí que funciona. Por quê? Primeiramente, o nosso corpo é muito inteligente, né? Se você perde elasticidade na pele, é porque você fez alguma coisa de errado também, né? Muitas pessoas, de fato, tem pessoas que são flácidas, mas tem pessoas que têm que entender também, perde peso muito rápido, então isso já é uma questão que já tem que ser revista. Agora, se você perdeu a elasticidade, dependendo do tom, nunca mais vai voltar, não tem jeito.
Acabou, não vai voltar. Você pode tomar o que for que não vai voltar. Só tirando por cirurgia. Agora, vamos lá, colágeno. Colágeno é formado por 3 aminoácidos, certo? Colágeno, não estou falando colágeno hidrolisado, colágeno com os 3 aminoácidos. Ele é formado por 3 aminoácidos. Quando você ingeriu uma gelatina, por exemplo, que é colágeno, seu corpo foi lá e vai digerir. A gente sabe que o nosso corpo digere somente a glicose, ou aminoácido, algum dipeptídeo e o ácido graxo. Ele não digere, por exemplo, um amido, ele não absorve um amido, ele não vai absorver a proteína inteira, ele vai digerir aquilo em aminoácido. E no caso do colágeno, é um tripeptídeo, são 3 aminoácidos. Ele vai quebrar em cada aminoácido, vai absorver cada aminoácido separado. A partir dessa absorção, o seu corpo vai pegar cada aminoácido e vai usar para o que ele quiser. Ele não vai unir esses 3 aminoácidos de novo para formar o colágeno. Se estiver precisando, por exemplo, um daqueles aminoácidos, ele vai usar para alguma coisa e para outra, dificilmente ele vai usar esse aminoácido para a sua pele. Ele pode formar o colágeno e vai usar para outra parte do osso, agora, para melhorar a elasticidade da sua pele, não vai acontecer isso. Muito difícil dele acontecer isso. Por isso, aí, por exemplo, então você tomar o colágeno hidrolisado, que você já fez o papel da sua digestão, você já pegou, já tomou ele quebrado. Não mudou nada, você só tirou um pouco do trabalho do seu corpo. Ou seja, se você utilizar o colágeno, seu corpo vai utilizar ele para outra função. Sim. Que não é para melhorar a flacidez da pele, que é o objetivo. Diferente. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante da creatina, certo, que também é formada por aminoácidos, da mesma forma, só que o seu corpo absorve ela intacta. A creatina não é digerida, é absorvida intacta. Aí ela tem ação. Porque se a creatina fosse digerida, também ela não teria ação. Então a diferença entre os dois são esses. Talvez o colágeno injetável, será que fazia efeito? É direto lá? Talvez sim, mas aí, né, é outra questão. Mas a questão mesmo é proteína na dieta e musculação. Não quer ter flacidez? É musculação e proteína. Acabou. Se você gostou do nosso vídeo, segue a gente também no Instagram, @dimoura com 3 is e @mpnutrition_. É isso aí. A gente vai deixar aqui na descrição e... Vocês podem também botar lá no próprio Instagram, mandar um direct lá com alguma sugestão de matéria, de vídeo, né? Pode mandar pergunta pelo Instagram, pode mandar aqui no Facebook, que a gente vai estar selecionando as melhores, para trazer bastante conteúdo para vocês.